Olá, graça e paz. Eu quero iniciar o programa dizendo para você que Deus não está em silêncio. Deus está falando com você nesta hora. Talvez você tenha sintonizado esta programação para ver o que ia acontecer. O que vai acontecer é que Deus irá falar ao seu coração, porque Ele não está em silêncio. Deus está atento a todas as coisas que acontecem na sua vida. Ele sabe as áreas que você precisa da atuação dele nesta hora. Ele sabe de todas as coisas. E a sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que querem viver para Deus. Neste século, neste mundo, sim, nessa esfera socioeconômica, nesse turbilhão que está sendo esse século 21, Deus não está em silêncio. Às vezes nós nos encontramos até meio angustiados, porque queremos ouvir uma voz que diga: este é o caminho a seguir. Nós queremos ver a solução de um caso clínico que acomete o corpo de alguém. Nós queremos ver a saída financeira, a resolução daquela causa. Nós queremos saber onde investir o nosso conhecimento, as nossas finanças. Então, o Senhor nesta hora vai lhe dizer o que fazer. Você precisa entender que Ele não está em silêncio. Mas muitas das vezes, esse Deus que fala, esse Deus que chama, esse Deus que diz: atenção, olá, hello, I'm here. Olá, que tal? Eu estou aqui falando com você. Sabe, esse Deus que fala, que não está em silêncio, Ele chama-nos pelo nome e simplesmente nós, por estarmos com a nossa audição, ou com, digamos assim, estarmos ouvindo outros decibéis, não entendemos qual é a voz do Mestre, qual é a voz de Deus. Nesta hora, eu quero que você entenda que este Deus poderoso, este Deus maravilhoso, este Deus que tem o prazer de nos orientar, Ele quer que você consiga discernir com o seu ouvido espiritual, quizás com o seu ouvido físico, o que Ele tem para a sua vida. Então, nós já iniciamos esse programa dizendo que Ele não está surdo, Ele não está, digamos assim, em silêncio. Ele está preparado para conversar com você, para falar com você. Você que está me ouvindo agora é uma pessoa extremamente inteligente. Se não fosse, não estaria aí sintonizada nesta programação que só traz benefícios e bênçãos para a sua vida. Nós estamos aqui todos os dias. Nosso apóstolo, nosso bispo Sérgio, Ana Caroline, nós estamos aqui para levar para você uma voz que vem trazer em levo paz, bênçãos para a sua vida. O programa da Igreja Cristo Vive tem o objetivo de levar a graça de Deus. Graça, um favor imerecido. Nenhum de nós é bom o suficiente para merecer esta graça. Por mais que você que esteja do outro lado me ouvindo diga: eu sou uma pessoa espetacular, eu sou uma pessoa exemplar, eu não tenho nenhum deslize moral, eu não tenho nenhum defeito. As pessoas que estão à minha volta todas têm, menos eu. Atenção. Todos, a Bíblia diz, nenhum sequer é ou foi merecedor desta graça. Humanamente falando, nós ainda temos uma grande jornada para nos tornarmos essa pessoa que eu acabei de falar. Todos os dias melhoramos um pouco, e assim deve ser a vida do cristão. O apóstolo Paulo deixa claro que quem pecava não peque mais, quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais. Então deixa claro que é um processo. Todos estamos em processo, mas todos nós temos arestas. Se você conhece uma pessoa que se acha a toda-poderosa ou todo-poderoso, cuidado com esta pessoa. Porque todo-poderoso, infalível, só existe um, que é Jesus Cristo.
Esse que não está em silêncio, esse que está falando conosco. Nós vemos no livro de Samuel, um jovem, Samuel, era filho de Ana. Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Tinha uma outra esposa do marido que vivia ali, sempre humilhando-a porque ela não podia ter filhos e esta esposa tinha outros filhos. Naquela época era permitido na cultura de então. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Ele concedeu a Ana que tivesse um filho, que engravidasse. E quando Deus concedeu isso a Ana, Ana falou: Senhor, eu vou dar esse meu filho Samuel para ser e servir a casa do Senhor. Ele vai ser ensinado pelo profeta. E diz a palavra de Deus que em dado momento, esse Samuel, este profeta de Deus, que ainda era jovem, ouviu uma voz e chegou até o profeta e perguntou: você me chamou? Nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes. Ele falou: não, eu não te chamei. Vai dormir. Você me chamou? Não, te chamei. A história é belíssima. Você pode ver essa história belíssima, verídica, em 1 de Samuel 3. Diz que mais uma vez Samuel ouve a voz. Levanta e vai até o profeta Eli e pergunta: você me chamou? E Eli disse, com a sabedoria, de profeta já, idoso, e disse: olha, não fui eu que lhe chamei, Samuel. Quando você ouvir esta voz, você responda: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quantas vezes Deus fala e os servos não ouvem, porque estão dando ouvidos a outras vozes? Porque estão dando ouvidos às vozes desse século. Estão dando ouvidos às vozes de um coração enganoso. Você sabe que Deus, Ele tem um amor ímpar por cada um de nós. Esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama, a Bíblia diz, com amor eterno. Mas esse Deus que quer ser ouvido. E a sua palavra diz: se hoje você ouvir a voz desse Deus, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Talvez você seja uma pessoa evangélica, ou você há muito tempo deixou de lado os seus talentos enterrados. Você não sabe nem em que terreno você deixou os seus talentos. E você estava meio que sem saber o que fazer, mas hoje você está ouvindo a voz de Deus. E você tem nesta hora, não importa a hora que você esteja me ouvindo, não importa o país que você esteja vivendo nesse momento, a cultura que esteja à sua volta, você irá dizer: fala, Senhor, que o teu servo, que a tua serva ouve. Você tem que ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que esta palavra não volta vazia. E você tem que voltar a acreditar que Deus está interessado na sua vida. Que Deus tem grandes coisas para você. Ora, a vida não é só isto. Hoje nós conversávamos, os irmãos em Cristo, e falávamos sobre isso. A vida passa muito rápido. Você e eu não sabemos se estaremos aqui amanhã. Talvez você esteja ouvindo: não, olha, o meu futuro vai ser, eu vou fazer, eu vou... E hoje, se você não está dando ouvidos à voz do Mestre, como é que você amanhã... Você não sabe se vai estar aqui amanhã, nem eu. Esta é uma verdade doloridíssima, peço desculpas, de se ouvir, mas é verdade. Sabe qual é a nossa certeza? Agora. Porque o futuro a Deus pertence. Então quer dizer que eu preciso ouvir este Deus que sabe como será o meu futuro? Exatamente. Eu preciso orar a Deus. Eu preciso dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Agora Deus, tem algumas pessoas que fazem assim: agora Deus, fala só aquilo que eu quero ouvir. Isso é tolice, desculpa. Deus não fala
o que nós queremos ouvir. Deus fala o que Ele tem para falar. E nem sempre é aquilo que nós queremos ouvir. Mas como nós cremos, acreditamos, como nós sabemos que Ele está interessado na nossa felicidade. A sua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Entrega. É para entregar a Deus os anseios, os desejos, as frustrações, os projetos, a vida. Mas, bispo, eu estou vivendo um momento que eu não sei muito bem o que eu quero da minha vida. Então é a hora de você ouvir o que Deus quer da sua vida. Ele sempre quer o melhor. Mas alguns filhos precisam ser educados, disciplinados e, segundo a Bíblia, até aceitados. A Bíblia diz que a criança, se ela não for educada, quando ela ficar velha, ela vai fazer gotejar a casa. Ou seja, vai ter alguma brecha nesta vida. E você já pensou, nós temos tido aqui no Rio de Janeiro imensas chuvas, muitas chuvas. E aquelas pessoas que têm telhados furados têm perdido. Ou então, no mínimo, as panelas todas saem debaixo da pia para poder tentar segurar o volume de águas que desce. Talvez você esteja dizendo: eu não tenho panelas nenhuma, porque eu moro num lugar de ponta, eu tenho tudo. Eu sou uma pessoa abastada, não preciso me preocupar com panelas. Graças a Deus por isso, que você não precisa se preocupar com panelas. Mas será que você não tem buracos na alma? Será que a inveja? Será que a arrogância? Será que você, ser humano infalível, melhor que todos? Isso é um grande buraco no teto. Arrogância. A infalibilidade não existe. Só Jesus é infalível. Isso traz o que para você? A certeza de que cada um de nós tem que depender desta voz. Desta voz que diz: olha, acalma o teu coração. Acalma. E quando você ouve Deus falar, você diz: Senhor, eu tenho agido, eu tenho feito coisas, mas eu não estou feliz. Eu não estou feliz porque eu não estou fazendo a tua vontade. Olha, quem é de Deus, porque nós estamos aqui falando para pessoas que são de Deus. Quem não é de Deus não tem compromisso com Deus. Quem não é de Deus não tem que ouvir a voz de ninguém. Mas você é de Deus. Você está sintonizado na nossa programação porque você tem um coração que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. Talvez você diga: mas bispa, eu faço parte de um grupo assim de amigos, de amigas, sabe, todo mundo, só porque eu penso diferente em relação, né, a esta questão que hoje em dia, essas ideologias todas, eu tenho uma opinião divergente de todo mundo cai em cima de mim, eu acho que eu vou mudar a minha forma de pensar, eu vou mudar porque eu preciso agradar a sociedade que eu convivo. Epa! Atenção! Você tem que agradar a quem? Você é evangélica, você foi lavado e remido no sangue do Calvário. Jesus Cristo, quando Ele pegou e foi silenciosamente, quando Ele foi vituperado, moído, quando colocaram nele aquela coroa de espinhos por você e por mim, você vai negar este Cristo por causa de meia dúzia de pessoas? Eu prefiro agradar a Deus do que agradar aos grandes dessa terra. Sabe por quê? Porque os grandes dessa terra, todos passarão. E Deus, com você, comigo, conosco, é eterno. Então é a Ele que eu quero sim agradar. Mas como vocês agradam a Deus e vivem nessa sociedade? Como todos os cristãos que sempre viveram nas suas sociedades, nas suas culturas.
Mas vocês pensam diferente? Sim, pensamos no que a Bíblia diz que é para pensar. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos que é Ele quem dá. A Bíblia diz, olha, é Deus quem te dá a capacidade para você adquirir tudo. Riqueza, saúde, tudo que você precisa. O que você precisa? Eu gosto muito de perguntar isso sempre. Eu preciso que Deus faça uma obra na vida dos meus pais, porque eles não se entendem mais. Todo ser humano tem uma área que precisa ser tocada por Deus, que precisa ser mudada por Deus. Atenção, você precisa ouvir a voz de Deus. E se Deus disser, abandone esse caminho, não se mantenha nele. Se Deus disser, cuida da tua casa, não pense que é um fardo cuidar da sua casa. Cuide da sua casa. Se Deus disser, como nós falamos aqui no programa há dois programas atrás, cuide da sua saúde, cuide da sua saúde. Ouça a voz de Deus. Põe a tua confiança em quem é credível, em quem não muda, em quem diz, eis que estou convosco todos os dias. Ele está no meio do barulho da estação de metrô. Ele está no meio do silêncio, o pôr do sol nessa ilha paradisíaca que você está vivendo. Eu não sei. Eu sei que este Deus tem a voz, os decibéis, o timbre certo para te dizer aquilo que você precisa ouvir. Você precisa dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque eu não estou conseguindo mais. Mas, Bispa Rosana, às vezes eu penso que eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus agora. Eu sou apenas um instrumento nessa hora. Então quer dizer que para eu me relacionar com Deus, eu tenho que ouvir, não só ouvir, obedecê-lo. Você tem que estar disponível a ouvir esta voz. Porque muitas pessoas, uma vez eu conversando com um determinado senhor, ele falou, olha, a minha esposa orou muito para eu abandonar a bebida, a minha esposa sempre orou, eu sentia que eu tinha que fazê-lo, mas eu não dava ouvidos. Eu preferi viver a vida dissoluta e eu acabei por perder o meu casamento, perder tudo aquilo que eu tinha construído, porque eu não quis dar ouvidos à voz de Deus. Então, nesta hora, eu quero que você dê ouvidos à voz de Deus. Se o Senhor diz, não faça assim. Olha, não há comunhão entre luz e trevas. Uma senhora estava conversando este final de semana e disse assim, o final de semana anterior, e disse, olha, mas engraçado, né? Aqui tem igrejas que dizem que as pessoas têm que casar com pessoas da mesma religião. Isso não é novo. Isso vem desde a história da Bíblia, desde o início. Como você pode amar alguém que tem um credo totalmente diferente do seu, que não respeita o seu Deus, que não respeita a sua fé, a sua crença? Você acha que isto é saudável? A Bíblia diz, e a voz de Deus diz, que é luz com luz, trevas com trevas, paz com paz. Como é que a paz vai casar com a guerra? É meio paradoxal, né? Como é que você, que quer paz na sua casa, no seu ambiente de trabalho, vive brigando? Como assim? Pare um pouco agora. Ore a Deus. Ouça a voz de Deus. E mais, obedeça a sua voz. E aí você vai ficar surpresa, como esse Deus é maravilhoso. Como esse Deus cuida. Como esse Deus tem a capacidade de transformar. Eu vi um testemunho de um casal
Está um casamento desfeito, estavam casados há muitos anos, muita rotina, e às vezes a rotina atrapalha os relacionamentos afetivos ou os relacionamentos de trabalho. Às vezes é necessário dar um break, parar, muda de paisagem, muda de atmosfera. Vamos conversar, vamos olhar um para o outro. O tempo passa, todo mundo envelhece, mas o amor ele não envelhece. Amor não tem prazo de validade. Se renova, isso é bíblico. E Deus vai te dizendo o que você tem que fazer para renovar. Diz que esse casal estava a ponto de se separar e foram ao encontro de casais no ministério deles. E quando chegou lá, eles ouviram aquilo que eles não ouviam há muito tempo. Ouviram a voz um do outro. Pararam de brigar. Pararam de cobrar um do outro. Começaram a ver as qualidades um do outro. Porque às vezes as pessoas entram num ciclo de cobrança e só veem os defeitos das outras. Não é só em casamento, em qualquer área. Na área profissional, pessoal, familiar. Há qualidades grandes. E quando você se detém apenas aos defeitos, que às vezes são seus. Porque nós não vemos defeitos, né, em nós mesmos. Em geral, nós não temos essa autocrítica. Mas eu também não estou fazendo direito. Não. Nós temos o hábito de olhar e falar, não, aquela pessoa não faz direito, aquela não faz direito. Mas quando nós temos esse relacionamento com Deus, quando nós temos a fé em Jesus, Ele nos mostra, olha, muda aqui, melhora aqui, porque você melhorando aqui, ali vai ficar melhor também. Fala, dialoga, conversa, observa, perdoa, ama. Tem paciência, sabe por quê? Porque talvez amanhã você não tenha mais esse problema. Ele, de alguma forma, se extingua. Então, trabalhe para ouvir a voz de Deus, trabalhe. Como é trabalhar para ouvir a voz de Deus? Relacionar com Deus, orar a Deus. Para de reclamar. Eu não consigo conviver com pessoas que reclamam o tempo todo. Para de reclamar. Sabe, seja proativa, proativo, faça a sua parte. Dê sorrisos, dê amor. Ouça, fale coisas boas. Seja uma pessoa diferente nessa sociedade. Faça a diferença. Como Jesus fazia. Clama pelo Senhor. Bartimeu, o cego, clamava. Filho de Timeu, clamava, Senhor, Senhor. E Deus ouviu. Aí era, Jesus ouviu, ele sabia que era aquele cego. Sabia a história dele, sabia que ia curá-lo, sabia que ele ia ter dignidade de ver o que ele quisesse, de escolher o que ele quisesse. Eu tinha tanto para falar com você, mas o backstage aqui está dizendo para mim que meu tempo acabou. Está prestes a acabar. Ouça a voz de Deus. Seja uma pessoa feliz. Abaixe esse monte de vozes que você tem ouvido. Vá para o seu quarto, vá para o banheiro, vá para a paisagem, vá para onde você estiver agora que possa. Saia um pouquinho desse ambiente que você está. Ou se você está em sua casa, sozinho, sozinha, ore ao Senhor e prepare-se para ouvir. Às vezes Deus fala como voz de muitas águas. Às vezes o Senhor fala como um cicio suave. Mas quando nós depositamos a nossa fé neste Deus maravilhoso, e quando nós sabemos que Ele fala, que Ele direciona, que Ele dá a diretriz certa, não tem como evitar que Ele faça o melhor. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se preocupe com o que Deus vai fazer na sua vida, que será o melhor. Em meu nome pessoal, em nome do meu amado e querido marido apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que você ouça a voz de Deus e veja a sua vida se transformar completamente. Graça e paz.